mais um detox mental. Hoje sobre sombras. Toda esta semana então vai ser sobre sombras. O que é isto? Sombras, já dei alguns exemplos, já fui dando alguns exemplos. A raiva, a tristeza, a vergonha, o medo, a inveja, a aversão, a repulsa, enfim, o apego, várias emoções que nós rejeitamos. Basicamente as sombras é isto, aquilo que eu chamo de sombras é isto, são todas as emoções que nós rejeitamos, que nós não queremos, com as quais nós não nos queremos identificar ou as quais nós não queremos sentir e nós rejeitamos-las. Sentimos-las, mas rejeitamos-las. Como é que nós as identificamos? Reparem, eu falo das sombras e vocês vão de ver aqui na minha expressão que eu vibro com isto, porque eu amo trabalhar com sombras, no meu trabalho enquanto coach, enquanto mentora, enquanto reprogramadora mental, é isto que eu faço sobretudo, eu reprogramo as sombras das pessoas para que elas as utilizem como algo positivo, como algo que as ajude, que as torne pessoas mais seguras, mais confiantes em si mesmas e que consigam com elas melhores resultados. E porquê que eu gosto muito de trabalhar com as sombras? Porque enquanto nós não trabalharmos com as sombras, elas dominam-nos. Mas a partir do momento em que nós começamos a trabalhar com as sombras e as trazemos para o nosso lado e as fazemos trabalhar a nosso favor, nós ganhamos um tal poder, através do poder delas, da energia delas, que nós podemos utilizar a nosso favor. E por isso é que eu, enquanto reprogramadora mental, amo trabalhar com sombras. Acho que é um potencial enorme, tem uma energia enorme. Então vamos lá. Como é que nós as identificamos? As sombras, as nossas sombras, são emoções que nos trazem uma dor avassaladora. Eu diria quase incontrolável. Elas superam em muito, elas são desproporcionais. Essa dor que elas nos causam, ela é desproporcionada face à situação que as despoleta. Há uma situação qualquer, uma situação normal, pronto, que nós poderíamos não gostar de estar a viver, mas essa situação, ela despoleta uma dor, um sofrimento de tal forma avassalador que é completamente desproporcional àquela situação em si. Imaginem uma situação de uma fotografia de família. Imaginem isto, uma fotografia de família, as pessoas encontram-se, a família encontra-se uma vez por ano, e nessa fotografia um casal que por algum motivo ficou separado, ficou um numa ponta, o outro na outra, despoleta num dos elementos, naquele elemento que tem alguma coisa para curar, não é? Que tem a tal sombra, despoleta ali uma dor de rejeição, por exemplo, de abandono que viria da infância, por exemplo, e então aquela situação, que é uma situação normalíssima, de numa fotografia de família um ter ficado numa ponta, outro ter ficado na outra, para aquela pessoa em concreto vai despoletar uma dor de abandono, uma dor de rejeição completamente desproporcionada relativamente a só uma fotografia em que ficaram um numa ponta, outro noutra, que não tem outro significado a não ser o significado que essa pessoa dá, que lhe traz uma memória de sofrimento qualquer da infância. Vejam o detox do significado, ofensa-significado, falo lá acerca disto. Imaginem que eu tenho uma costela partida e alguém me dá um abraço, a costela partida não se vê, o que é que acontece? Eu vou sentir essa dor, porque de facto estava partida, mas a situação do abraço normalmente não despoleta essa dor, despoleta porque eu tenho a costela partida. É exatamente igual. Onde eu tenho uma ferida emocional, e aqui essa sombra é o resultado dessa ferida emocional, onde eu tenho essa ferida emocional que eu não curei, se alguém toca, e não se vê, mais uma vez, é como se me dessem um abraço, se alguém toca nessa ferida emocional, eu vou sentir uma dor insuportável, uma dor avassaladora, porque essa dor vem dessa tal ferida emocional. E então ela vai despoletar em mim alguma emoção muito forte, a raiva, a tristeza, a vergonha, o medo, a inveja, essa dor em si, um sofrimento tal que não seria esperado numa situação normal. A Patrícia pergunta-me:
tem de haver necessariamente uma ferida emocional, não pode ser independente, natural, ela vem de algum lado. Ou seja, se eu tenho uma sombra que me domina, ela vem necessariamente de uma ferida emocional. Eu posso não ter consciência dessa ferida emocional, eu posso não me recordar qual ela é. Então, regressando, estava eu a dizer que naquele momento, no momento em que a sentimos, aquela dor, ela faz com que nós percamos a nitidez do pensamento. Não sei se já vos aconteceu, não. Eu sei que já vos aconteceu. Não há uma pessoa a quem isto não tenha acontecido, porque senão essa pessoa não estava cá para contar a história. Era uma iluminada que não tinha necessidade de estar a viver uma vida terrena. Para quem acredita nisto, evidentemente. Todos nós já passámos por situações em que perdemos o controle, em que nós sabemos que naquele momento dissemos alguma coisa que não queríamos ter dito, fizemos alguma coisa que não queríamos ter feito, perdemos o controle, perdemos a razão. E reparem que mais tarde, em momentos a seguir, às vezes logo a seguir, às vezes no dia seguinte, às vezes anos mais tarde, nós ao pensar na situação, nós percebemos que exageramos, até podemos dizer, eu tinha razão para dizer ou para fazer alguma coisa, eu fui injustiçada, enfim, também há detoxes sobre isso. Mas eu posso saber que tinha razão para ter agido, mas não tinha razão para ter agido daquela maneira. Eu exagerei, eu perdi toda a razão no momento em que eu agi daquela maneira. Todos nós já passámos por isto. Todos nós. E caso nós não estejamos a trabalhar as nossas sombras, nós vamos cada vez mais passar por isto. Ou seja, se nós começarmos a olhar para isto para aprender, nós vamos começar a conseguir lidar melhor com essas situações. Se nós não o fizermos, isto vai ser cada vez pior e cada vez mais nós vamos perdendo o controle. E portanto é isso que faz esta dor. O pisar os calos faz precisamente isto, faz com que nós perdemos a nitidez do pensamento, do comportamento, do julgamento, nós deixamos de estar em nós. E porquê? Porque, na verdade, o que nós estamos a fazer ao enviar aquelas sombras para o alçapão, como eu gosto de dizer, eu pego naquilo que eu não quero sentir e enfio dentro do alçapão, porque eu não me quero identificar com aquilo, eu não me quero identificar com a raiva, com a tristeza, eu coloco lá no alçapão, mas eu esqueço-me de um pormenor, eu esqueço-me de um pequeno e grande pormenor. Esse alçapão onde eu as enfio é o meu inconsciente. Eu estou a colocar todas essas sombras no meu inconsciente. O que é esse alçapão? O que é o meu inconsciente? É a minha sala de comando. Eu estou a colocar tudo aquilo que eu não quero sentir, aquilo com o que eu não me quero identificar, na sala de comando. E eu já vos disse aqui nestes detoxes que o nosso inconsciente tem um poder de 85 a 95% da nossa vida, do nosso comportamento, da forma como nós agimos. Nós estamos a colocar na sala de comando de 85 a 95% da nossa vida tudo aquilo que nós não queremos. Isto está a fazer tcharam na vossa cabeça, está a cair fichas neste momento. Percebem o porquê de nós precisarmos de facto de mexer com as sombras? Percebem o porquê neste momento de eu amar trabalhar com sombras, de eu amar reprogramar sombras? É por isto. Porque nós, enquanto não fizermos, nós estamos a dar às nossas sombras, à nossa raiva, à nossa tristeza, à nossa vergonha, ao nosso medo, à nossa inveja, à nossa aversão, à repulsa. Nós estamos a dar-lhes 85 a 95% do nosso controlo, da nossa vida. Entendem isto? Por isso é que é tão essencial e por isso é que eu vou dedicar toda esta semana a falar sobre isto. O que é que nós estamos a fazer quando nós as colocamos lá dentro do alçapão? Não é como se nós continuamos a agir, não é? Se nós colocássemos lá dentro do alçapão e fôssemos dormir, se calhar não fazia muito mal. O problema é que nós enfiamos-las lá dentro e continuamos a agir. E depois há as tais explosões. Explosões de raiva, explosões de tristeza em forma de depressão, a vergonha que faz com que nós bloqueia, faz com que nós deixemos, mas pronto, cada uma delas eu vou falar então a cada um dos dias.
E portanto, é como se nós estivéssemos a jogar ao quarto escuro. Só que versão má. Neste caso não é aquele jogo giríssimo do quarto escuro que nós jogávamos em adolescentes, não é? É jogar ao quarto escuro em versão má. É jogar ao quarto escuro em que eu tenho que entrar aqui nesta porta, eu tenho que passar por todo o quarto, eu tenho que sair do outro lado, só que no meio do quarto escuro eu tenho uma data de obstáculos. Então eu, pum, estou a ir contra um, pum, estou a ir contra outro. Porque está completamente escuro. Porque as tais sombras nos toldaram a visão. Nós não vemos, não temos luz. Ok? Eu gosto de dar esta ideia do quarto escuro, gosto também de dar a ideia da distorção. É como se nós não soubéssemos que estamos num quarto escuro e tivéssemos uns óculos, daqueles óculos que nos dão uma... Acho que a Google tinha aí uns óculos quaisquer deste género, que são os óculos de ilusão, em que eles nos dão uma ilusão de que eu estou a andar por um lado qualquer, e essa ilusão ela cria ideias, fantasias que vão fazer com que nós continuemos a ir contra esses tais obstáculos. Esta crença de rejeição, de o abandono, vai criar uma ilusão, vai criar na minha vida, em tudo o que eu faço, vai criar situações, mas é uma ilusão da minha mente, é uma ilusão para eu lidar com aquilo. Vai criar situações em que eu me vou sentir rejeitada, eu vou me sentir abandonada. Ela vai distorcer a minha realidade, é como se fossem uns óculos que distorcem a minha realidade para que eu só veja abandono, rejeição, para continuar a validar aquela crença e a alimentar aquela sombra, aquela mesma rejeição, mais uma vez, ok? E então, por isso é que nós temos que olhar para elas. Também isto acontece para que eu consiga olhar para ela como ela é uma crença inconsciente, como eu já vos disse, ela manifesta-se desta forma através da projeção, para que eu tome consciência dela, para que ela saia do meu inconsciente e venha para o meu consciente. Ok, como Jung, eu estava a falar de Jung, porque de facto isto é uma ideia de Jung, eu sou grande fã de Jung. Como Jung dizia, qual é que é a solução para nós lidarmos com as crenças? Jung dizia que é melhor ser inteiro do que ser bom. Eu tenho que aceitar as minhas sombras. Enquanto eu não abraçar as minhas sombras, enquanto eu não disser sim, eu tenho raiva, sim, eu sinto raiva, sim, eu sinto tristeza, eu sinto vergonha, eu sinto medo, enquanto eu não as abraçar e me aceitar enquanto inteira, eu não vou conseguir resolvê-las e elas vão estar na sala de comando. Portanto, enquanto eu não disser eu não quero ser boa, eu não quero ser só uma pessoa fantástica e iluminada, não, porque enquanto eu quiser ser só fantástica e iluminada, eu nunca vou ser, ok? Eu só vou ser quando eu as abraçar. E por isso é melhor ser inteira, aceitar-me exatamente como sou, amar-me exatamente como sou, do que ser boa, a minha ideia de boa, ok? Há uma outra ideia fantástica, que é a ideia dos dois lobos, que eu tenho um lobo bom e um lobo mau. E há uma história que se conta que o lobo, e há um que está sempre a dizer-nos uma coisa e outro outra. Qual é o lobo que vence? É aquele que eu alimento, não é? Mas aqui a ideia do lobo, nós podemos ter também como ambos os lobos, os dois lobos têm força, têm energia, têm força, ok? E se eu rejeitar, se eu abdicar do lobo mau, eu vou abdicar de toda a força, de toda a energia que ele tem. E essa energia, como eu já disse noutros detoxes, é uma energia criativa imensa. E, portanto, nós temos que abraçar as nossas sombras até para aproveitar toda a sua energia. Mais uma vez, eu não me canso de repetir, eu amo sombras porque, ao serem bem canalizadas, ao serem trabalhadas e ao serem canalizadas, a energia delas, ao ser direcionada, canalizada para a ação, para aquilo que eu quero, eu estou a aproveitar toda a sua energia criativa. E por isso é que eu sou tão fã de sombras, ok? Pronto, então era isto que eu tinha para vos passar hoje. Como eu vos disse, hoje é só um detox introdutório acerca das sombras que nós iremos falar durante toda esta semana. Eu vou dedicar um dia a cada sombra para nós começarmos a trabalhar cada uma delas, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido assim transformador como é para mim falar de sombras, e amanhã cá vos espero. Obrigada por estarem aqui hoje. Não percam o próximo detox, porque nós também não.